Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quinta-feira, 22 de agosto, a lição 8, ela tem como título: O que você quer que eu lhe faça? A lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículos 46 até 52. E aqui narra, através do livro de Marcos, sobre um cego chamado Bartimeu, que ao perceber, que Jesus iria passar por sua cidade chamada Jericó, ele não perdeu a oportunidade de buscar a cura para a sua visão. E ao ouvir de longe, a voz do mestre, ele começou a clamar alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E cada vez mais ele ia gritando alto, pelo nome do Salvador. E isto incomodou muitas pessoas, que pediram para que ele se aquietasse, mas cada vez mais ele gritava. E Jesus, ao perceber, que o clamor daquele cego, mandou um dos seus auxiliares buscá-lo. E quando essas pessoas chegaram próxima dele para levar até Jesus, ele deu um salto de alegria para se encontrar com Cristo. E assim, com bastante fé, e Cristo para ele, e como para nós também é a única esperança, ele foi ao encontro de Jesus, onde Jesus parou para atendê-lo, e o curou por completo, na parte física, emocional e espiritual, e ele voltou a enxergar. O que nós vemos na lição, que está aqui em Marcos, capítulo 10, versículos 46 até 52, o evangelista narra um dos milagres mais espetaculares operado por Jesus, porque quando ele deixava a cidade ali de Jericó, quando ele foi abordado por esse homem chamado Bartimeu, que ele era cego, mas não de nascença, porque ele, conforme ele se demonstrou aqui, que ele ficou cego posterior, que um dia ele deve ter tido boa visão. Mas ele não era só cego, ele era mendigo, andava pelas ruas lá, pedindo ajuda. E ele, ao passar a multidão, ele ficou sentado assim no meio-fio, e no meio do caminho onde Jesus iria passar. Mas ele, além de ser assim, uma pessoa popular aí naquela cidade de Jericó, o seu pai era muito conhecido ali, chamado de Timeu. E diante de tanta assim algazarra daquela multidão ali que caminhava junto com Jesus, Bartimeu ouviu a voz que era o mestre, o Jesus de Nazaré, que estava passando ali. E ele começou a gritar, clamar alto, e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso lá em Marcos capítulo 10, versículos 47. E diante do clamor de Bartimeu, muitas pessoas ali se incomodaram e o repreenderam e determinaram com autoridade para que ele se calasse, Porém, ele cada vez mais ele gritava mais alto:
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas por que esse cego Bartimeu clamou Jesus, filho de Davi, e ele não clamou Jesus de Nazaré? Bom, porque Bartimeu, embora ele fosse cego na parte física, né? Ele enxergava bem espiritualmente. Mais que toda aquela multidão que se aglomerava atrás de Jesus. E Bartimeu reconheceu a Jesus como o Messias prometido, o Salvador do mundo. E se ele falasse ali Jesus de Nazaré, ele estaria admitindo, né, com base na época de que era divulgado ali pelo povo, que Jesus era somente o filho de José, nascido em Nazaré, filho de um carpinteiro, filho de Maria, e era conhecido lá somente como um profeta, né? E Bartimeu não se intimidou com aquela multidão, e pela sua fé em Cristo, o Filho de Deus, ele gritava ainda mais forte, mostrando a expressão de certeza de que Jesus poderia curá-lo. E quando este cego menciona o título Filho de Davi, porque na época envolvia dois conceitos, né? Um deles é o reinado que já foi profetizado muito lá atrás, sobre o reinado pacífico, né, do rebento de Jessé, que do tronco dele sairia o Salvador, um renovo que repousaria sobre ele o Espírito Santo. Estavam falando de Jesus, que está lá em Isaías 11, versículos de 1 a 3, e que Jesus, ele saiu realmente da família de Davi. E Jesus é o que realmente realizaria curas, milagres, expulsaria demônios, que o próprio Isaías mencionou aqui nesse capítulo 11. E também ele viria executar o juízo e a justiça na terra, que Jeremias fala lá em capítulo 23, versículos 5 e 6. Na declaração de Bartimeu, cego, excluído, né, da sociedade na época, porque todos os cegos eram realmente excluídos, havia inúmeras implicações, né, para que Jesus, naquele momento, fosse realmente o Filho de Deus, e por isso Bartimeu, clamava realmente e chamava Jesus realmente como Filho de Deus, Filho de Davi. Se aquele homem poderoso que estava diante dele era o Filho de Davi, pelas profecias que já tinham ditas por Isaías, Jeremias e tantos outros, onde ele fazia curas e tinha o direito de assentar-se ao trono de Davi, de seu pai, ele viu que realmente Jesus poderia curá-lo. E admitir que Cristo era o filho de Davi era o mesmo que confessar que Cristo era o Messias prometido nas Sagradas Escrituras e anunciado pelos profetas. Jesus, ao ver na fé a perseverança, a insistência do cego Bartimeu, mandou chamá-lo. E o incrível é que Bartimeu, ao se aproximar de Jesus, ele salta de alegria, né? Ele atirou-se ao chão assim, a única capa que ele possuía, e não pensou em nada ao fazer aquilo, né? Que era o seu único bem que ele possuía, era aquela capa, para protegê-lo do frio, das coisas que poderiam acontecer para ele, era a proteção dele.
e ele largou imediatamente. Bartimeu, embora fosse cego fisicamente, ele viu, enxergou com os olhos da fé a glória de Deus que se manifestaria através de Jesus. E naquela época os cegos eles eram muito discriminados e ocupavam a parte mais inferior daquela sociedade, assim como eram as viúvas, os leprosos e os órfãos. Eles ficavam à margem social, e onde o povo judeu, escribas, fariseus, mencionavam que aquela doença, o que eles tinham era castigo de Deus, e que nem nas sinagogas eles poderiam entrar. A capa para aquele cego, né, ou o manto, né, que alguns mencionam, do cego Bartimeu, representava o que havia de melhor para ele naquele momento. O proteger do frio e dos olhares maldosos, né, das pessoas, porque ele se cobria com aquela capa, dava segurança a ele. E ao deixá-lo assim de lado, assim, para trás aquela capa, ele teve uma esperança em Jesus para uma nova vida. Significava que ele tinha fé em Jesus, acreditava no Salvador e que o curaria daquela parte física, emocional e espiritual. E ele tinha certeza disso, porque o Salvador, quando ele faz um serviço completo, né? E todos que buscam a Cristo, né, com sinceridade, são bem recebidos de todas as formas pelo Mestre e são agraciados com muitas bênçãos, onde a partir desse encontro todas as pessoas são transformadas porque geram esperanças nela. O Mestre não retira de imediato a cegueira de Bartimeu. E primeiro ele quis entender e conhecer Bartimeu, verificar mais as situações reais, as motivações que o levaram até ali, se havia algum querer verdadeiro no interior do coração de Bartimeu. E ele faz a mesma pergunta que ele já havia feito a Tiago e João, e Jesus diz: o que você quer que eu lhe faça? E faz essa pergunta, está lá em Marcos 10, versículos 36. E Jesus desafia Bartimeu a contar mais a seu respeito, suas aflições, e sem hesitar, o cego pediu a Cristo que ele tornasse a ver, que ele tornasse a enxergar, mostrando que um dia ele já tinha uma visão perfeita. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e começou a seguir a Jesus na proclamação do Evangelho, por estrada fora. Aqui nessa história, nós vemos, né, a importância, né, do discipulado, de nós servirmos, né, as pessoas, levar as pessoas até Cristo. Porque Bartimeu, ele ouviu a voz de Cristo por meio assim mesmo no meio daquela multidão, mas ele era cego, ele não tinha como chegar até Jesus. E a Bíblia menciona que Cristo pede para um dos seus auxiliares, aqueles seus discípulos, buscá-lo e trazer até ele Bartimeu. Vejam, né, a importância do discipulado. E isso está lá em Marcos 10, 49. Ou seja, Jesus mandou alguém chamá-lo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem chamado através do Espírito Santo todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor.
Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, porque entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a manusear melhor as Escrituras, entender verdadeiramente o que está ali e servir ao Senhor da melhor forma possível. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que se aproxima, Ele vai levar você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará nas mansões celestiais, no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Você poderá abraçar teus entes queridos. Você já imaginou isto, meu amigo, minha amiga? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.